Pronto, está a gravar. Ora, bom dia. Nós vamos iniciar aqui um podcast, vamos chamar o Culturismo 2.0. O intuito deste podcast é fazer um pouco a ponte entre o culturismo tradicional e o culturismo científico, dado que hoje em dia isto parece que, como é que eu explico? Parece um pouco futebol, isto ou és do Benfica ou és do Sporting, e o culturismo não é assim. O culturismo é algo muito baseado na experiência, mas que ao longo do tempo tem sido cientificamente estruturado. Então o que é que a gente quer fazer? A gente quer pegar aqui na parte de adaptar o que é que se costuma fazer normalmente e explicar cientificamente o porquê. E acabar então por desmistificar alguns mitos. Hoje vamos falar com o Nelson Viegas. Como é que estás? Nelson, como Tudo bem? Abraço. é que Como é está que isso vai? por Tudo bem? aí? Está a correr Bom? bem, graças a Deus, está tudo. Pronto. E aí, a Ah, Tuga, como é que está? aqui está impecável. Está tudo na mesma. Está tudo igual. Bom, houve A aí umas Palerminha, está competições. boa a Palerminha aí, está? Sim, houve aí umas competições agora este fim de semana, mas, Boa. mas é o normal, não se pode pedir muito. Tu quando tens um país a pagar as coisas em que as coisas custam como custam num país rico e ganhas um ordenado de terceiro mundo, também não dá para muito Sim, mais. boa. É lixado. Um gajo aqui, se quiser fazer uma boa preparação, uma boa dieta, tem de ser uma pessoa que ganhe muito dinheiro. Ou Sim. geneticamente favorecido, ou um gajo com dinheiro, com tempo, com tudo, porque fica complicado. Família, Sim, sim. trabalho, etc, etc. Eu não tenho bem a noção de como é que as competições estão agora em Portugal. Eu lembro na altura, quando eu em 2001 comecei a organizar aquele Open que foi feito no pavilhão municipal, não sei se te lembras que Eu eu não lembro do trouxe o Marcos Rolo, Tomitovich, então trouxe o Paco Batista, trouxe o Craig exatamente. Tito. Paco Mula, O Paco Mula ganhou essa primeira já, competição, eu exatamente. o organizador e o speaker dessa competição, estamos a falar de 2001, há 20 anos atrás. Eu quando tentei organizar essa competição com o Nuno Guerreiro, o objetivo era realmente criar uma grande competição a nível do Open, ou seja, trazer só o pessoal mesmo profissional, mas depois as coisas infelizmente não correram bem, mais a nível de sócios, portanto entre eu e o Nuno as coisas não correram bem. Infelizmente depois a competição decorreu mais 1 ou 2 anos e a partir daí depois ele também desistiu. Mas foi uma pena porque o projeto era espetacular, Estava era um logo a projeto com começar. carreira e tudo. Pá, nós conseguimos, eu consegui pela primeira vez pôr uma prova na Muscle Mag Internacional, portanto estamos a falar há 20 anos atrás, Eu não havia lembro-me de internet, ver. não havia YouTube, não havia nada disso. Tem essa Portanto, nós revista lá em viemos, casa. exatamente, essa competição conseguimos trazer uma Muscle Internacional. Pá, eu, graças a Deus e aos meus amigos, aos meus conhecimentos que eu tinha na altura no culturismo, consegui realmente que essa prova fosse um sucesso, e foi. O prize money foi o maior de todos os tempos em Portugal. Portanto, conseguimos pagar 5.000 euros na altura, estás a ver, 5.000 euros no Isso, primeiro prémio. agora nem penso que isso é assim parecido. Nada. Quando é que tu neste momento tens desde prize money desse, quer dizer, por isso nós trouxemos bons culturistas. O Paco Mula era um gajo que na altura ele já praticamente já quase nem competia. Fantástico. Ele vê essa competição porque diz, como é que é? Quanto é que é o prize money? 5.000, 5.000 pau. E Pá, veio pois embora. isso teve um bocado, depois estive morto. Assim Voltou que eu a haver saí, umas assim que eu competições para saí, 2010, assim que eu outra saí. vez. Depois ficou assim em banho-maria e agora tipo. Mas agora há categorias para toda a gente. Tu vais aí à rua e olhas, é pá, olha lá, aquela média magra, alta, vá, Sim, sim. 2 semanas. Tentou-se tentou-se generalizar demasiado. Nós no nosso tempo, a gente olhava para os culturistas quase como deuses. É. Eles eram deuses, né? A gente olhava para eles e via indivíduos. Eu lembro-me de ter pessoas que são neste momento amigos meus, que trabalhámos juntos, como o caso do Alexandre dos Santos, o Alex, que era Sim. um indivíduo que tinha 185 quilos em off-season, Eu né? lembro, E eu não era lembro-me deles, gordo, cheguei a trabalhar com estava ele a no falar de banco. 190 quilos, né? Onde é que tu hoje em dia tens um culturista em Portugal com 190 quilos? Gente? Ele competia com 145, estamos a brincar, quer dizer, mesmo o Pedro do Montijo, eram referências, a gente olhava para eles quase como deuses, aqueles indivíduos eram deuses. E nós Olha, organizávamos competições para eles. Então depois tentou-se generalizar um bocadinho, opá, vamos tentar fazer umas categorias aqui, pá, também para a outra malta que não é tão grande como este, então começou-se a abrir demasiado. E depois com o social media começou, pá, eu acho por um lado que é bom, mas acho que há certos princípios que não se devem perder, sabes? E é o que eu neste momento acho que o culturismo ou o fitness em geral está aí para um caminho que é o facilitismo, ou seja, é o que é que eu tomo, eu nem começou a treinar,
o que é que eu tomo para ir competir? Espera, mas tu por acaso já te inscreveste no ginásio? Não, para a semana vou-me inscrever. Quer dizer, para a semana vais te inscrever e já estás a pensar no que tomar e em competir. Quer dizer, eu cheguei a treinar durante 10 anos da minha vida e nunca pensei em competir. E já tinha mais de 100 quilos. Eu nunca pensei, porque eu olhava para o atleta, mas o gajo tem 145 quilos em cima do palco, o que é que eu vou lá fazer com 85 quilos ou 90? Deixa-me estar sossegado. Não é? Portanto, o respeito, isso perdeu-se um bocadinho. Então, porque agora parece que é uma coisa assim, tipo, está-se bem. Qualquer O que é que a pessoa malta vai. toma? Ali umas coisinhas fáceis, o caminho é fácil. E acho que tem que se voltar um bocadinho mais a respeitar os culturistas, a respeitar o fitness, a respeitar as pessoas que realmente se preparam e que têm realmente uma palavra a dizer. Por isso acho que o old school tem uma palavra a dizer, mas claro que o old school também tem que se adaptar, né? Também tem que crescer, também tem que Exatamente. evoluir. Não podemos ficar agarrados aos ovos, não é? Quer dizer, só que vamos comer ovos a vida toda e que isto é só com ovos, não é? Não é bem assim. Eu Coisas vão conheci, evoluindo, é isto que eu tento fazer. conheci o Pedro do Montijo em Vila Real de Santo António quando tinha 16 ou 17 anos e treinava lá do Valério. Portanto, isto estamos a falar em 97, 98, quando o gajo era gigante. Então o gajo começa a treinar, vê aquele animal, tipo, é uma Claro, parede autêntica, começa. claro, Ah, bom, claro. então Nelson, conta-me lá. Começamos por onde? Pronto, Falar de. Vamos ser um bocado técnicos, sim? Porque para sim, estar sim, de falei sim. já muito. Bom, o que é que tu opinas disto? Culturismo, experiência, ciência. Dá-me lá o teu. Olha, tu já me conheces também há uma série de anos e eu sou uma pessoa que estudo 5 horas por dia para estar sempre mais ou menos dentro daquilo que é as latest news, as novas notícias, aquilo que realmente se passa no mundo do culturismo e estou ligado a muitos culturistas a nível internacional e a treinadores e tenho atletas agora que vou preparar para o Dubai Muscle Show em várias categorias e tento mais ou menos estar sempre mais ou menos em cima de tudo aquilo que se passa de novo. Aquilo que eu acho é que cada vez mais as pessoas hoje em dia têm uma, como é que é dizer, sei lá, parece ter uma obsessão por estudos, não é? Parece que tudo tem que haver um estudo, para tudo aquilo que tu dizes tem que haver um estudo. E eu sou da opinião que o culturismo e o fitness continua a ser e há de ser sempre 50% bro science e 50% science, porque há muita coisa que nós temos que entender, que há muita coisa que a própria ciência não consegue explicar. E tu, quando começas a entrar cada vez mais no meio disto, ouves indivíduos como o Stuart Phillips, como a Louise Burke, como o Brad Schoenfeld, e eles, no fim de qualquer estudo que fazem, dizem sempre, mas ainda não conseguimos explicar isto. Ainda não há uma explicação, quer dizer, nós já estamos ali horas e horas a ver vídeos deles, ou a ver palestras deles, ou a estudar o trabalho deles, e que no fim os trabalhos às vezes são um bocado inconclusivos, porque depende das pessoas que foram feitas os estudos, quem eram as pessoas, quem é a experiência, e depois os estudos também é aquilo que eu digo sempre, mais no grupo de amigos e no grupo quando eu falo com os meus atletas, é quem é que encomendou o estudo? Ora, é isso Ok? que eu também costumo Ou seja, se tu dizer. queres provar, se tu tens uma companhia de suplementos ou farmacêutica, ou seja, lá o que for, não vamos estar aqui a falar nada em específico, mas se tu queres provar que o paracetamol funciona, tu não vais gastar uma série de dinheiro em estudos para provar que o paracetamol não funciona e depois vais para o New England Journal publicar um nível de evidência A1 a dizer que o paracetamol não funciona. Claro que vais ter que arranjar uma maneira de dizer que o paracetamol funciona. Portanto, quem é que encomendou esse estudo? Foi a Pfizer, foi a AstraZeneca, foi a Bayer, foi whatever. Portanto, eles não vão nunca fazer estudos, gastar uma pipa de massa para realmente provar que aquilo está errado. E depois dizes-me assim, está bem, Nelson, mas aquilo foi feito, é um duplo cego, foi feito, todos os critérios, foram 3.000 pessoas, todos os critérios foram seguidos, é um nível de evidência A1. Portanto, com um nível de evidência A1, como é que tu, um coach, vês-me dizer que o estudo está errado? Realmente tens razão. Quer dizer, Olha, não sou eu que vou dizer que o estudo está errado. há um estudo do Schoenfeld, agora recente, que é que eu digo. Relativamente ao volume. Ah, pode-se maximizar a hipertrofia até 45 séries semanais. E eu, 45? Faz lá 15 séries comigo. Mas que séries? E 45 séries já falha? RPE2, mas como é que tu consegues deixar duas na caixa? Sabes lá se vais ou não vais? E para mim treinar é dois aquecimentos, uma série à falha não dá mais, ou faz um drop, um rest pause, muda de exercício. Sim. Continua. Depende, sabes que depende um bocado do nível de atleta que estás a falar, né? Tu, por exemplo, no teu caso, tu conheces como atleta e sabes as tuas limitações. Depende depois do atleta que estás a falar. Quem é um atleta que estás a falar?
E depois tu tens de fazer sempre um princípio de carga progressiva. E depois um princípio de carga ondulatória, para tentar sempre estimular ao máximo o crescimento ou a hipertrofia desse indivíduo. Estamos a falar, quando falamos aqui de hipertrofia, as pessoas não fiquem um bocadinho também a pensar que nós já estamos aqui a falar de culturismo. Eu gosto de falar de fitness porque eu tenho atletas de biquíni, né? Portanto, eu levo atletas de biquíni com 50 quilos. O meu objetivo com elas não é criar hipertrofia. O meu objetivo com elas é que elas levem uma cintura de 56 centímetros, né? Que levam um body fat 7, 6, 8 máximo. Uma mulher com 6, 7 body fat é uma coisa doida, né? Mas Eu vou-te apresentar uma atleta, tem de vou-te treinar na umas mesma. fotografias em que isso é verdade, em que eu atingo esses valores. Agora, o problema é que as pessoas querem fazer preparações para dieta, para a competição, então querem fazer dietas com 6 semanas antes da competição, enquanto eu preparo os meus atletas com 22 semanas. Eu não preparo ninguém que me chegue ao pé de mim com menos do que 22. Quando eles me chegam ao pé, Nelson, agora tenho uma competição daqui a 3 meses. 3 meses são 12 semanas. Não, 12 semanas não preparo ninguém. Pá, mas está bem, olha lá como é que eu estou. Pá, para mim estás uma merda. Aliás, tu fazes preparações de 52 semanas, né? Que isto é o ano inteiro, semana após semana, Sim, semana não, após eu já estou a semana. falar só da pré-competição, já vamos a falar só do avançar, para, já quando ele já tem a estrutura, estás a perceber, e vamos só prepará-lo para a competição, porque é assim, isto, o crescer são os primeiros 5 anos, tu andas a patinar, né? É só basicamente para conhecer o teu corpo, para crescer, para tentar pôr algum músculo, ganhas massa muscular no primeiro ano, tens ali um ganho de 4 a 5 quilos de músculo, no segundo ano tens um ganho ali 2, 3 em termos de média, a partir do quarto ano podes ganhar 500 a 700 gramas a 1 quilo por ano. Quer dizer, as pessoas acham que ganhar músculo é, não fiz um ciclo, ganhei 10 quilos. Ganhaste 10 quilos de água. Mas assim que paras o ciclo, a água desaparece toda, não é? Mesmo ciclando, pelo que está escrito, o máximo que consegues sintetizar de novo músculo por dia são 20, 25 gramas, né? Algo assim. Sim, E com sorte. Claro, mas isso é quando tens realmente todos os parâmetros lá, Tudo né? certo. Tens um sono perfeito, tens uma boa digestão, tens uma boa produção de ácido hidroclorídrico no estômago, não tens desbiose, nem tens leaky gut, tens o intestino a funcionar na perfeição, não sofres nenhum tipo de resistência insulínica, a tua insulina está boa, a tua glicose está boa, não estás a produzir demasiada insulina para a glicose que estás a meter. Portanto, para isso, precisas ter, lembra-te sempre que Um o alimento homeostase. prato, o alimento que está no teu prato, até o alimento que chega à tua célula, são duas coisas completamente Alimentos distintas. diferentes. Tu podes ter aqui uns macronutrientes, que as pessoas fartam-se de bater na tecla do macronutriente. Eu Macro. tenho aqui os macronutrientes, eu como 3 gramas de proteína por quilo. Eu, tá bem, mas como é que mastigas essa proteína? Não, eu chego ali, fico para a boca e enfio água para dentro. Está bem, eu tenho quando estás a comer, costumas beber água? Sim, eu bebo normalmente meio litro de água quando estou a comer. Ou seja, metes água dentro, ou seja, o ácido no Dilui o estômago ácido do já foi estômago todo, a conversão de digestão pepsinogênio resolvida. em pepsina já não existe. Ok, então depois os intestinos, como é que tu vais à casa de banho, como é que costuma ser as tuas fezes? Epá, isso às vezes tem diarreia, às vezes aquilo sai às bolinhas, às vezes, epá, tu estás com desbiose. Está bem, ok, então vamos fazer uma análise de sangue. Vou pedir análise de sangue, peço insulina de jejum e peço a glucose de jejum. E começo a ver que ele, para ter uma glucose mais ou menos normal, está com uma insulina de 13. Pois. Oi, peraí. Tu estás a produzir excesso de insulina só para manter. Estás a caminhar, já me estás a dizer que estás a caminhar para ficar diabético. Quer dizer, o açúcar ainda não está mal, mas estás a produzir montes de insulina para conseguir pôr algum açúcar, alguma glucose dentro da célula. Ou seja, já me estás a dizer que estás com resistência à insulina. E, portanto, isto leva a uma conversa que ficávamos aqui horas a falar o que é que isto realmente faz. Ou seja, o que é que realmente está dentro da célula muscular. Portanto, quando as pessoas falam dessas teorias da calories in, calories out, e que entra o que está no prato é o que chega ao músculo, isso não é bem assim, não é? É tudo igual. Bom, e falando de, aproveitamos e entramos na proteína. O que é que queremos falar? Qual é a importância e a função da proteína no corpo humano? Assim no geral e depois Ok, mais para a fase do culturismo. ok. Portanto, a proteína é um macronutriente constituinte, é o único macronutriente que nós temos que é constituinte. Os outros 2 macronutrientes que nós temos são energéticos. Apesar de nós podermos também sacar alguma energia da proteína, mas será sempre em terceira opção. Não é? Nunca é uma primeira opção. Portanto, também aí voltamos à tal conversa também de será que comer 1 grama de açúcar é a mesma coisa que comer 1 grama de proteína? Será que comer 4 gramas, 100 gramas de açúcar é a mesma coisa que comer 100 gramas de proteína? Porque ambos têm 4 calorias. Será que é a mesma coisa? Mas isso voltamos depois para a conversa das calorias e as calorias. Entre calorias sai, que é para depois a gente rebater também que isto é uma discussão que eu tenho muitas vezes com os treinadores, que para eles a única coisa que interessa é calorias. Tu não perdes peso
se não tiveres em déficit calórico. E eu digo a eles, ok, isso é como estás a dizer ao Lewis Hamilton que ele é o melhor piloto do mundo porque mete gasolina no carro. Sim, porque se não meteres gasolina no carro, o carro não anda. Não anda. É óbvio, desculpa lá, isso é óbvio. Mas não é por causa disso que ele é campeão do mundo. Quer dizer, há muitos outros fatores, há um carro, há um piloto, há skills, há coisas que ele tem que mais de um piloto do mundo tem, por isso é que ele é campeão do mundo. Então, se tu queres ser campeão do mundo de alguma coisa, ou se queres ser bom, ou se queres atingir alguma coisa, não vais dizer, isso é por causa das calorias, entra, calorias sai. Há muita coisa, as calorias não são todas iguais, caloria é apenas uma unidade energética que tu podes sacar do macronutriente, né? O açúcar dá-te 4 quilocalorias da mesma forma como a proteína dá 4 quilocalorias, mas a maneira como eles são metabolizados no nosso corpo é completamente diferente. A velocidade com que este açúcar entra e é metabolizado e é produzido de 32 a 38 ATPs é completamente diferente da energia que pode vir da proteína, como é completamente diferente da energia dos ATPs que consegues converter da gordura. São coisas completamente diferentes. Portanto, a velocidade, por isso é que a gente às vezes mete proteína e mete gordura numa refeição para atrasar o índice glicémico dessa refeição. Para fazer com que essa refeição seja mais lenta. Ou seja, já estás a ver? Ou seja, apesar de nós não mudarmos a carga glicémica, mas mudando portanto, o índice glicémico, a velocidade com que esse açúcar chega à célula, a resposta, o pico de insulina, também vai haver uma determinada absorção, portanto, ou melhor, incorporação. Eu não gosto de falar de absorção porque a absorção é a nível intestinal e incorporação é a nível celular. O que é que realmente incorporas na célula, depois de ser absorvido, o que é que realmente incorporas na célula? E lembra-te que as bactérias gram-negativas dos teus intestinos, elas são feitas de lipopolissacáridos e elas comem açúcar. Portanto, elas alimentam-se de açúcar. Quanto mais açúcar refinado tu consomes, mais estás a estimular o crescimento destas bactérias. Não é? Estas bactérias, a parede delas são feitas de lipopolissacáridos. Lipopolissacáridos estimulam no intestino o receptor, que é o TLR4. Eles também o TLR2, mas o TLR4 é mais inflamatório, que chama-se Toll-like receptor 4. E o Toll-like receptor 4 estimula uma resposta inflamatória no teu corpo que chama-se NF-kappa-beta. E o NF-kappa-beta estimula a interleucina 6, a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa. Portanto, fazendo uma longa história curta, será que comer açúcar refinado é a mesma coisa? 100 gramas de açúcar é a mesma coisa que comer 100 gramas de proteína? É. Então eu vou-te dizer assim, Zé, vamos fazer aqui um desafio. Eu vou-te preparar para uma competição, né? A competição vai ser daqui a 4 meses, eu vou-te preparar para uma competição, vou-te calcular o teu BMR, a tua taxa metabólica basal em repouso, vou-te calcular o teu EAT, que é o Exercise Activity Thermogenesis, vou calcular o teu NEAT, que é o teu Non-Exercise Activity Thermogenesis, e vou calcular o teu EPOC, ok? E isso vai dar 3.000 calorias. E eu vou chegar ao pé de ti, Zé, vamos entrar num déficit calórico, vamos comer 2.500 calorias, vais ter um déficit de 500 calorias, e tu dizes, perfeito, nossa, então qual é que é a dieta que eu vou fazer? Olha, Zé, vou-te dar uma dieta que tu nunca tiveste na tua vida, e a dieta tem uma linha. Tu dizes, nossa, mas que dieta é esta? 625 gramas de açúcar por dia, que dá 2.500 calorias. Então vais comer isto até o dia da prova, e depois vais-me mostrar o resultado. Vai lá competir a comer 625 gramas. Tu não estás em déficit calórico? Não é o que os gurus da nutrição dizem, que o pessoal que interessa é o déficit calórico? Não interessa a qualidade dos alimentos, não interessa a resposta inflamatória deles, não interessa a microbiota intestinal, não interessa a digestão, não interessa nada. O que interessa é déficit calórico. Então vais comer 625 gramas de açúcar de 3 em 3 horas, divides essas 625 gramas em 6 refeições e depois vais mostrar o resultado final. Como é que ficas preparado para a competição? Se calhar não fica. Portanto, lá está, aí acabamos já com a conversa. Portanto, ao fim de 2 semanas estava diabético. Pois, e muitas outras coisas. E será que chegas com um físico e chegas com um físico, uma saúde, onde é que estão os cofatores? Quer dizer, é isso que estamos a brincar, ok? Quando as pessoas falamos, a proteína é um macronutriente, como nós tínhamos falado, mas existem os micronutrientes, que são os cofatores das reações enzimáticas no teu corpo. O teu corpo é tudo uma questão de reações enzimáticas. Tu transformas uma coisa noutra, constantemente. Tá, não é? Desde o momento em que consomes uma proteína e ela tem que ser degradada em aminoácidos para ser absorvida, ela necessita de uma série de passos, uma série de ativações de enzimas que tu produzes que são inativas, que precisam de ser ativadas e dependem de cofatores. Por exemplo, tu produzes uma enzima que é a pepsina, mas tu não produzes pepsina, tu produzes pepsinogénio. E o pepsinogénio tem que ser ativado em pepsina, pela acidez do estômago. Estás a entender? E depois precisas da quimiotripsina, precisas da elastase, quer dizer, precisas de uma série de enzimas só para
para fazer a decomposição da proteína. E isso é necessário cofatores. Portanto, quando a gente fala da alimentação, temos que falar de uma alimentação que seja saudável. Não é? Porque é que a gente fala em alimentação saudável? Falamos de frutas, vegetais, falamos de comida que realmente nos dão esse aporte de vitaminas, esse aporte de minerais, de polifenóis, de fitoterápicos, que a gente consegue realmente ter uma boa saúde e pôr toda esta maquinaria a funcionar. Por exemplo, nós estamos a falar do caso da insulina. A insulina, ela liga-se num receptor, que é um receptor de tirosinoquinase, né, chamado IRS. Portanto, a parede da célula, né? Portanto, como é que o açúcar, como é que acontece isto no corpo humano? Quando tu consomes açúcar no corpo humano, ou proteína, porque a proteína faz exatamente a mesma coisa, a proteína é muito insulinotrópica, sim. que as pessoas pensam. O que é que acontece quando tu consomes açúcar ou proteína? Tu tens uma elevação, neste caso do açúcar, vamos falar do açúcar, vai elevar os teus níveis de açúcar, porque quando tu consomes açúcar, consomes sacarose, e vais quebrar a sacarose em glucose e frutose. Lembra-te sempre, quando tu comes açúcar, estás a consumir metade é glucose, 50% daquela sacarose é glucose e 50% é frutose. Todas as células do teu corpo gostam de glucose. Todas. Não há nenhuma célula que não gosta de glucose. Mas nenhuma célula gosta de frutose. Então a frutose só pode ser metabolizada aonde? No fígado. Então todo o metabolismo da frutose é feito no fígado. Por isso é que quando tens excesso de frutose, ficas com fígado gordo. Porquê? Porque é um excesso de produção de ácido palmítico dentro da célula hepática. Estás a perceber? E frutose não é comer fruta, né? Não, Que é um não, engano que as pessoas têm. não, não, o problema é exato, por isso é que eu estou a falar do açúcar normal, portanto, tu comes um doce, comes um pão, comes um croissant, comes um doce, comes 50% é frutose. 50% é glucose, 50% é frutose. Muito Não é mais que a fruta. fruta. Que a fruta tem o Fruta, quê? ela está agarrada à fibra. Portanto, ela Exatamente. passa pelo intestino, ela não é absorvida. Está a entender? A partir do momento em que tu fazes um batido, fazes, por exemplo, um sumo, já quebras a fibra. Aí esse sumo já vai aumentar a tua frutose a nível de fígado. Mas pronto, voltando aqui à conversa que nós estávamos a falar, em relação ao receptor de insulina, o que acontece? Tu tens a célula e tens aqui o receptor IRS. A insulina vem e liga-se. Se não tiver resistência à insulina, liga-se perfeitamente. Este receptor de insulina é dependente de 4 minerais. Se não tiveres estes 4 minerais, este receptor não recebe a insulina, que é o manganês, que é o magnésio, que é o vanadilsulfato e que é o picolinato de crómio. Se não tiveres estes 4 cofatores, né, este receptor não está apto para receber portanto, a insulina. Se não recebe a insulina, o GLUT4, que é tipo uma palhinha que nós temos dentro da célula, que vem para fora e fica na membrana da célula e permite que o açúcar entre para dentro da célula, não vem para fora. Ou seja, tu tens a glucose, tu tens o substrato, tu tens a insulina, tu tens tudo, mas depois não tens o receptor. Se não tens o receptor a funcionar como deve ser, o que é que vai acontecer? Não entra dentro da célula aquele açúcar vai ficar na corrente sanguínea, vai começar a glicar nas paredes das veias das artérias, no colagênio, começa a glicar na lisina, forma uma substância que é o glioxal, que é altamente inflamatória, vai para o fígado, é convertida em gordura, enfim. Porquê? Porque tens resistência à insulina. Resumindo e concluindo, para as pessoas entenderem, é importante que nós tenhamos uma alimentação saudável. Não olhemos só para os macros, olhamos para a qualidade dos alimentos. E a proteína tem um papel fundamental, porquê? Porque ele é o único constituinte daquilo que é o nosso corpo. Os nossos ossos são feitos de... Temos um cabide, não é? Nós pomos o cálcio aonde? Nós precisamos de pôr o cálcio pendurado em alguma coisa. E esse cálcio pendura-se no colagênio. Portanto, o colagênio dos ossos é que faz com que o cálcio fique lá. Se nós não tivermos essa proteína, é como pôres a tua roupa, abres o teu roupeiro e vais pôr a tua roupa sem cabides. O que é que acontece à roupa? Cai. Então, acontece a mesma coisa. Precisas ter colagênio, portanto, a pele, a mesma coisa. É outro tipo de colagênio, os músculos. Quer dizer, tudo em ti é constituinte, é proteína. Portanto, quando nós dizemos que o nutricionista necessita de comer um pouco mais de proteína, é porque nós temos um metabolismo, ou melhor, temos um catabolismo. Eu gosto de falar de metabolismo porque tanto em catabolismo como em anabolismo, temos muita troca de célula a nível muscular. Porquê? Porque nós fazemos muita distribuição muscular, porque treinamos muito os nossos músculos. Por exemplo, um atleta de maratona não tem tanto desgaste a nível proteico. Ele tem muito desgaste a nível oxidativo, ele oxida muita gordura,
né? Mas ele não tem muito desgaste a nível proteico, ele não perde muito músculo. Ele usa o glucose no início da corrida e depois passa a usar gordura como fonte de energia. Agora, em termos de trabalho muscular, ele não tem uma grande carga sobre o músculo. O trabalho dele não é tão inflamatório em termos de destruição muscular. Não sei se estão a entender. Portanto, nós temos que ter um consumo ligeiramente acima. O que dizem os estudos é que é 2.2, 2.5, hoje em dia já há quem fala em 3. Fala-se também que quem usa anabolizantes pode usar mais, há uma série de teorias. Eu acho que tem tudo a ver, primeiro, eu, por exemplo, eu cuido dos meus atletas, desculpa só terminar isto, eu cuido dos meus atletas, primeiro a saúde deles, e depois é que penso nestas coisas. Não é? Eu, como eu te disse, se o meu atleta não tiver um bom estômago, se o meu atleta não, por exemplo, todos os meus atletas não consomem carne picada. Porquê? Porque eu já sei que aquele indivíduo a comer é enfia para a boca. É 3 mastigadelas, né? Quando eu digo eles tens que mastigar a comida entre 35 e 50 vezes, ele olha para mim e fala, você ainda tem tempo para isso. Então, enfim, eu corto um bocado de um bife, mete na boca, mastiga 3 vezes e bebe água. Então eu disse, então vais fazer o seguinte, vais comprar toda a tua carne e vais mandar picar. Mandas picar a tua carninha, picas a tua carne toda, que eu já sei que pelo menos aquilo já está picado, já está digerido a nível mecânico. A digestão mecânica já começou. Depois, quando ele engola aquilo, tem alguns suplementos que eu mando ele tomar, como por exemplo, eu uso muito a betaína HCl, que ela ajuda bastante na digestão, ajuda a produzir mais ácido hidroclorídrico e reduz-lhe o café, porque as pessoas que bebem muito café, elas produzem muito ácido hidroclorídrico. O que acontece é que depois, quando tu precisas de produzir ácido na digestão, as tuas células já estão quase esgotadas. Lembra-te sempre que esse ácido vem de algum lado. Tu, para produzires ácido, de onde é que está a acidez do teu sangue? Onde é que o corpo tem o balanço de pH? É no sangue. Tu tens um pH entre 7.35 e 7.45. A partir do momento que tu precisas de produzir ácido no teu estômago, quanto mais refeições tu comes, quanto mais proteína tu comes, necessitas desta acidez. A acidez ronda de 1.8 a 3.5. Se não tiveres uma acidez que seja entre 1.8 e 3.5, o que acontece é que não tens acidez suficiente para converter o tal pepsinogénio que eu te falei em pepsina, para fazeres a primeira quebra da proteína. Então o que é que acontece? E depois também não produzes um fator intrínseco para fazer a absorção da vitamina B12. Então o que é que acontece? Começas a retirar ácido do sangue. Então a tua acidez do sangue baixa muito. Tu não podes estar abaixo de 7,35, não podes estar acima de 7,45. Portanto, quando tu começas a baixar 7,38, 7,37, 7,36 e começas a baixar, cada vez ficar mais ácido, estás a perceber? O que é que acontece? O teu corpo depois precisa de acidez, então vai alcalinizar, ele vai subir. Quanto mais tu retira o ácido do sangue, mais alcalino vai ficar. Então vai depois entrar num estado onde também não é saudável. Não é saudável tu estás demasiado alcalino. Não pode estar mais do que 7,45. Então lembra sempre que quanto menor é o número, mais ácido é. Quanto maior é o número, mais básico, mais alcalino é. Portanto, se para ele retirar o ácido do sangue, ele vai ter que alcalinizar o sangue. Ou seja, ele vai passar dos 7,45. Estás a entender? Portanto, cuidado com isto, também é preciso saber que há coisas que aumentam, que é estúpido, não vale na faixa de 12 cafés por dia. Quando os cafés te vão realmente prejudicar. Primeiro prejudicam-te a nível intestinal, depois prejudicam também a nível de estômago, e depois fazem com que estás sempre a produzir ácido. Imagina, eu preciso de ácido para digerir a minha carne que eu como por dia, para digerir a minha proteína. Agora vou estar aqui a beber café para estar a estimular a produção de ácido. Então quando eu vou precisar de ácido, quando eu vou comer realmente a minha proteína, o meu bife, ou a minha carne picada, ou não sei o quê, depois não tenho ácido suficiente, e essa carne picada depois vai apodrecer, vai se converter depois em putrificina e em cadaverina, que são duas proteínas que são, só pelo nome já podes ver, né? Putricina e cadaverina, cadáver, quer dizer, são duas proteínas que elas ficam no intestino e vão apodrecer e vai criar desbiose, vai criar inflamação. Quem é que vai depois tentar digerir isto? São as bactérias. Quais bactérias? As gram-negativas. Então vai começar a fermentar. Então vais entrar em processo. O que é uma desbiose? Então aqui falar de desbiose como se as pessoas todas soubessem. Desbiose é quando tu tens um grande número de bactérias gram-negativas superior às gram-positivas, quando devia de ser ao contrário. Há que haver um equilíbrio. Nós precisamos das bactérias, todas elas, mas tem que haver sempre um equilíbrio entre gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas são feitas de peptidoglicanos e as gram-negativas são feitas de lipopolisacáridos. São os tais que eu te falei que estimulam o TLR4, que criam muita inflamação. É por isso que muita gente anda no estado de inflamação crónica. Duas perguntas. Não, mas é que hoje em dia quase toda a gente está, Zé. Está inflamada. O problema é que nós todos partimos destes princípios que é assim, eu vejo às vezes estudos e vejo às vezes gurus do Facebook e do Instagram e do YouTube virem dizer
que só 5 a 10% da comida que nós comemos é que é excretada. Eu fico a pensar, 5 a 10%? Epá, deve estar a falar de alguém com 20 anos, com uma saúde, com um intestino, com uns dentes, com uma mastigação, com uma digestão completamente perfeita, porque na realidade sabes que não é isso que acontece. 5 a 10%, epá, desculpa lá, mas não absorves e não incorporas mínima. Só para tu teres uma noção, isto há estudos disto, apesar de eu não gosto muito de números, mas gosto às vezes, há certos estudos que acho piada. Sabes, por exemplo, qual é a taxa de incorporação da proteína no corpo humano? Por exemplo, o ovo tem uma taxa de incorporação de 49%. Antes, se tu tiveres tudo perfeito, atenção, se o ovo for bem cozinhado, se tiveres um bom intestino, 49% de incorporação, ou seja, o que é que chega à célula? O que é utilizável? A carne, 32%. A whey protein, 17%. 17%, imagina, tu bebes 4 batidos por dia de 25 gramas, pensas, eu meti 100 gramas de proteína, vais lá aos teus macronutrientes, né? No macro eu comi 100 gramas só de batidos, meti 4 batidos, só 17% é que é incorporado, é que é utilizável, o resto é tudo convertido em ureia e sai pela urina. Mas se for tomado isoladamente, estás a falar de comida isoladamente, quando misturas mais alimentos, mais comidas, mais coisas, as taxas melhoram. Sim, exatamente. E depois também tens que ver qual é a forma de proteína que estás a consumir. Por exemplo, nós estamos a falar da whey protein. Se for hidrolisada, já é um bocadinho, já consegue haver uma absorção melhor, já tem uma absorção de cerca de 25%. A única coisa que tu consegues absorver 99% são os aminoácidos essenciais. Os EAs. Esses são os únicos que têm uma taxa de incorporação de 99%, porque não há processo digestivo envolvido. Então isso já estás a dizer tudo. Então, se os EAs, que são as proteínas já completamente decompostas no seu elemento mais básico, é o aminoácido, consegue chegar ao músculo, porquê? Porque consegue passar por todas as câmaras onde pode haver uma perda, ela passa por todas e vai lá. Então, ou seja, significa que existe tanta chance de haver perda na mastigação, na digestão, na absorção. Quer dizer, existe tanta chance de haver perda. Como é que as pessoas podem dizer que só 5 a 10% daquilo que nós comemos é que não é absorvido pelo intestino? Eu acho que é muito mais. Bom, olha, então, duas coisas que queria dizer e depois tu confirmas-me. E há bocado referiste o facto de há muita gente que diz que quem treina organizado pode consumir mais proteína. Um ponto. A minha ideia, as pessoas acham que os esteroides anabolizantes aumentam o anabolismo. Eles diminuem o catabolismo proteico, não é? Sim, basicamente é isso. Uma vez que tu, ao treinar, ao estares hormonizado, diminuis o catabolismo proteico, a relação catabolismo-anabolismo aumenta, então tu podes tomar menos proteína. Sim. Certo? Assim, o que é que acontece? Nós normalmente não falamos dessa maneira, nós falamos assim, estás em bulking ou estás em cutting? Quando estás em cutting para competir, nós normalmente damos-te mais proteína. Estás a perceber? Sim. Por vários aspectos. Porque nós não estamos a dar tanto substrato energético ao corpo, então vamos dar-lhe um substrato em que temos uma menor taxa como é que é dizer? Taxa de conversão em gordura. Portanto, a proteína é o que menos se converte em gordura. Então, damos proteína. Depois também estão a ter um efeito, o que a gente chama de TF, termogénico effect of feeding maior. Ou seja, existe uma maior, porque é assim, lembra do que é que eu disse? Para cada reação enzimática, tu perdes ATPs, ou seja, perdes energia. Portanto, a partir do momento em que tu pegas numa proteína, tens que mastigar, tens que digerir, tens que absorver, existe a perda de ATP, existe perda de energia. Portanto, nós aumentamos a proteína quando o atleta está-se a preparar para ir para uma competição. Não faz grande sentido, e as pessoas pensam o contrário. Não, mas eu estou em bulking, quero crescer, devia tomar mais proteína. Não, neste momento, tu tens... Primeiro, a gente pode jogar muito mais com a insulina. Porque a insulina também é uma hormona bastante anabólica, aliás, há quem diga que é bastante mais anabólica do que a proteína. Eu acho que elas funcionam todas nessa energia. Mas, o que é que acontece? Quando tu realmente aumentas mais os teus carboidratos, principalmente fontes boas de carboidratos, e não, como eu disse, açúcares simples, quando tu aumentas mais os teus carboidratos na fase do bulking, tu podes usar perfeitamente 2,5, estás a perceber, de proteína por quilo. Quando realmente começas a passar para uma fase de bulking, como vais reduzir os carboidratos, vais reduzir as gorduras, vais ter que compensar essa dieta com alguma coisa, e aí vamos usar a proteína. Estás a perceber? E então conseguimos com que o atleta esteja, e depois dá-lhe mais saciedade. Tá? Ele não fica com tanta fome. Ou seja, estou a preparar um atleta, não é?
estou-lhe a retirar calorias, ele tem que continuar a manter um bom rendimento a nível de treino, eu depois faço umas alterações a nível de treino, ou seja, o volume de treino reduz, mas tem de manter as cargas, porque ao manter as cargas ele mantém o músculo, a partir do momento em que começa com esta teoria de não, agora vou secar, então começa a reduzir cargas, vou só fazer exercícios de cabos e vou só fazer exercícios sem carga. Não, tu vês o Big Ramy, tu vês o Nick Walker a treinar 2 semanas antes das competições e eles estão lá a levantar 220 kg de levantamento de terra e agachamento e não sei o quê, continuam a carregar Fazem pesado. menos séries. Fazem menos volume, claro, Menos exatamente. volume. Porque A lógica é essa. o que quebra um rendimento, e tu podes ver isto, imagina que tu vais ser operado, e agora vens do hospital e começas a treinar, vais fazer spin, tu pensas, agora nem consigo com a barra, e começas a meter peso, quando dás por ti, estás a levantar o mesmo peso que levantavas antes. Em termos de força, tu não perdes assim tanto. Agora, se calhar, quando vais para o segundo exercício, terceiro exercício, quarto exercício, já nem vês a barra, já nem vês os pesos, parece que caíste assim, Portanto, a performance do treino normalmente perde-se mais a nível de stamina, em termos de endurance, e não tanto em termos de força. Né? Porque a força tu não perdes assim tanto. Perdes um bocadinho, mas não perdes mesmo venhas de uma operação, mesmo venhas num estado do hospital, estás a saber, em que foste completamente abaixo e nem tocas num peso, estás deitado numa cama. E Portanto, quando recuperas chegas lá, rápido. Eu fui operado, tive um mês sem treinar ou dois o e... corpo humano tem uma tendência de reter mais as fibras brancas. Né? Nós retemos mais as fibras brancas. Nós temos, se é para perder alguma coisa, perdemos as fibras vermelhas e as intermédias. Portanto, o corpo, quando perde, ele perde mais as fibras que têm mais mitocôndrias, estás a perceber? Portanto, que são as fibras vermelhas. Portanto, Temos a hipertrofia sarcoplasmática, né? É a Exatamente, que vai exatamente. primeiro. A miofibrilar fica. Tanto mais tu vês que há gente que tem um bracinho do tamanho do pulso e tem a má força que sei lá o quê, porque tem lá aquelas fibras, aquela conexão neurológica. Exatamente. Exatamente. A proteína, vemos mais ou menos aí entre os. Vá, se estivermos a falar de uma fase em que estejamos em excesso calórico, 2, 2,5, é aceitável. Sim. Vai de 2, encontro um 2,5. bocadinho. Vai de encontro um bocadinho à literatura, porque eles falam 1,6, 2,2, mas peso total a gente normalmente faz a Estamos a conta falar de mais no pessoas peso normais, seco. eles falam disso para pessoas normais, não é? Lembra-te sempre o teu desgaste, depois também tem a ver como é que estás a fazer o teu treino. Imagina que tu fazes um treino de push-pull legs e push-pull legs, ou seja, numa semana tu 6 vezes. fazes 2 vezes o mesmo músculo e fazes exercícios básicos basicamente todos os dias, ou seja, tens uma grande carga de trabalho, tens um grande desgaste. Pode haver aí uma adaptação e podemos aumentar a proteína ligeiramente. Não só o carboidrato aumentamos para a pessoa ter mais rendimento, mais substrato energético, mas também para haver um turnover proteico melhor, ou seja, tentar que a gente mantenha um certo anabolismo, portanto, porque há mais treino. Se tu, por exemplo, estás a fazer um treino de assim dia não, ou estás a fazer, por exemplo, como eu faço, que é um músculo grande num dia, músculo pequeno no outro, músculo grande num dia, músculo pequeno no outro, músculo grande num dia. Eu faço isto para descansar no sistema nervoso. Portanto, que o sistema nervoso leva muito mais tempo a recuperar do que leva um músculo. E as pessoas pensam, isso o sistema nervoso é o quê? Não estou a perceber, não sei o que é isso. Pois é, tu para produzir força precisas de eletricidade. A eletricidade é produzida no cérebro. E a partir do momento em que tu produzes eletricidade para levantares um peso de 300 kg, por exemplo, estás a produzir hertz, estás a produzir uma unidade de eletricidade que se chama hertz. Produzes uma determinada quantidade de hertz que provoca uma série de não gosto de dizer lesões, mas micro-lesões a nível do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, quanto mais complexo é um sistema, mais difícil é para ele recuperar. Não é? Ou seja, ele depois leva também muito mais tempo a se recuperar para conseguir produzir a mesma força, para conseguir ativar as mesmas fibras musculares. Porque nem todas as fibras musculares respondem aos mesmos hertz. Portanto, a produção de hertz, de eletricidade, por exemplo, tu produzes 50 hertz e tu tens aqui 50 a fibra que reage a 10 Hz, a fibra que reage a 20 Hz, a 30, a 40 e a 50. Quando tu produzes 50, tens as 5 fibras a trabalhar. Mas quando tu produzes 10, só a que responde a 10 Hz é que funciona. Por isso é que a gente consegue pegar numa caneta e consegue pegar num halter de 25 kg. Estás a perceber? Exato. Porque senão a gente não conseguia. A mesma força que tu fazias para a caneta era a mesma força que fazias para o halter de 25. Ou a mesma força que fazias para o halter de 25 era a mesma força que fazias para a caneta. Porque é que a gente consegue fazer isso? Porque produzimos diferentes frequências de eletricidade que vão à fibra e as fibras reagem a diferentes estímulos nervosos, estímulos elétricos. Exatamente. Portanto, então ficamos aí mais ou menos no bulk entre as duas e as 3. Quando Sim, passamos para a parte do duas e cutting, meia. Duas e para meia. o Depois cutting no 3 a cutting aumentar 4. um bocadinho. 3, Exatamente. 4. Agora, isto. Mas muita proteína faz mal aos rins. Não, muita proteína não faz mal aos rins. Faz os rins trabalhar mais um bocadinho. Se tiveres um problema de rins, aí sim tens de diminuir a quantidade proteica.
Sim. Basicamente é isso. Exatamente. Estás completamente certo. Os estudos que a literatura diz é que É 4.4 sem problema. mesmo pessoas com problemas de rins, e há estudos nisto, mesmo pessoas com problemas de rins, não devem consumir pouca proteína. Exatamente. É tão mau quanto. Estás a entender? Ou seja, as pessoas têm esta mania, mas ele tem problemas de rins, portanto, eu disse que se não houver problemas de rins, a pessoa pode consumir proteína. Não, não é isso. Tu tens um problema de rim, tens na mesma consumir proteína. Tens de consumir em menor quantidade, porque se consomes menos do que aquilo que realmente necessitas, ainda é pior para o rim. Estás a entender? Portanto, se a pessoa tiver mesmo problemas de rins, não deves deixar de consumir proteína. Consomes em menos quantidade. O rim normalmente é distribuído pelo açúcar. Não é? O rim é distribuído pelo açúcar, pela viscosidade do sangue, pelo hematócrito, pela hemoglobina glicada, pela glicação, como eu te falei há bocado. Portanto, é assim, o que é a glicação? Glicação é quando uma proteína se junta a um açúcar. Por isso é que se chama glicação, é uma ligação de glucose. Portanto, quando o açúcar se liga a uma proteína, ela cria um caramelo. É como tu misturares, metes leite e depois metes açúcar e depois começas a mexer ao fogo. O que é que estás a fazer? Estás a fazer um caramelo. Estás a misturar a caseína do leite com o açúcar. Então aquilo com a temperatura fica um caramelo. O sangue começa a ficar como se fosse um caramelo. Deixa de fluir como líquido. E começa a fluir quase como uma pasta. Começa a ficar, claro, estou a exagerar, não é? Mas basicamente é isto. Por isso é que a gente mede o hematócrito para conseguir ver se existe uma viscosidade demasiado grande no sangue ou não, porque vai o quê? Vai prejudicar os vasos mais pequenos do corpo. Onde é que estão os vasos mais pequenos do corpo? Rim, olhos e cérebro. Por isso é que as pessoas diabéticas perdem a visão. Começam por perder a visão, não é? Depois o cérebro, depois o rim, todas elas têm problemas renais. Pronto, falámos da proteína, acho que ficou tudo mais ou menos entendido. Agora, a nível de suplementação. Qual isto hoje em dia, eu lembro quando comecei, havia, sei lá o que havia. Havia aquela proteína da Nature's Best, havia o Animal Pack, sei lá, havia 2 ou 3 coisas. Dá-me lá só um segundo. Ah? Tá? Estávamos a falar dos suplementos. Qual é os suplementos que considera assim o básico? Tinha uns 5 suplementos que toda a gente devia tomar. Olha, portanto, é assim, voltamos já à mesma conversa, que atleta é que estamos a falar, não é? Sim, exatamente, é o relativo. objetivo, Mas é? assim, Claro, no conceito no básico. geral, é assim, o que existe evidência científica, obviamente a creatina está em primeiro lugar, não é? A creatina, acho que não há nenhum estudo que diga que a creatina não funciona. Aliás, cada vez mais está a fazer mais e mais estudos em diabéticos, portanto, em situações mesmo de saúde, em pessoas Problemas com cerebrais problemas também. de Alzheimer, exatamente, Exato. problemas de Alzheimer, portanto, Alzheimer e Parkinson, portanto, estamos a ver que a creatina tem mais do que apenas função de devolver um fosfato à molécula da ATP, não é? Que é o que as pessoas pensam que ela faz, mas faz muito mais coisas do que isso, não é? É um tripeptídeo que realmente tem muito mais indicações e acho que no futuro vão aparecer ainda mais indicações para a creatina. A mesma história do rim, não é? A mesma história da conversa do rim, porque a creatina, ela quando é excretada, é metabolizada num metabólito que se chama creatinina, e muitos médicos continuam a pedir a creatinina como fator de filtração Problemas glomerular. renais. Não é bem assim. Existem outros fatores de filtração muito mais importantes do que a creatinina, como a cistatina C, como whatever. Há uma série deles que nós pedimos que são muito mais interessantes do que propriamente a creatinina. A creatinina já... Pá, a gente às vezes pede porque aquilo já basicamente, quando eu peço o perfil dos rins, já vem quase implícito, é quase pedir o colesterol e obviamente vem o HDL e o LDL, portanto já vem, se eu pedir depois o VLDL específico, portanto, já são outras coisas que já vêm agarrados àqueles exames, mas isso basicamente só peço porque já vem agarrado ao exame, porque para mim a creatinina é uma coisa que não tem qualquer importância nenhuma. Portanto, a creatina para mim é o suplemento número 1. Depois, se a pessoa não conseguir realmente, depois é como eu disse, depende do peso da pessoa. Se a pessoa tiver dificuldades, se for um indivíduo, um culturista pesado que tem dificuldade em bater a proteína, ele pode perfeitamente usar proteína.
eu aconselho usar proteína que seja o mais facilmente digerível, portanto uma hidrolisada para mim é sempre uma boa opção. Se não houver dinheiro para a hidrolisada, vai para pelo menos para uma isolada. Acho que os EAAs também têm um papel fundamental. Eu gosto muito de usar EAAs intra-workout, portanto dentro do treino. Gosto muito de usar um multivitamínico que tenha vitaminas e tenha minerais quelados, porque são muito mais facilmente absorvidos. E há muitas formas de vitamina que não são absorvidas ou são muito, muito pobremente absorvidas. E ômega 3. Acho que o ômega 3, especialmente o krill oil. O óleo de krill, para mim, é melhor do que o óleo de peixe, porque é retirado de um camarão que é pequenino, em que não tem qualquer contaminação com mercúrio. Portanto, esses 5 suplementos, para mim, acho que são os mais importantes. Os Gosto de ômega usar... 3, quanto maior é o animal que retiras, o ômega 3, pior é a qualidade pela contaminação, não é? Exatamente, Porque exatamente, este come outro. exatamente. O Portanto, krill é o que tem menos, krill menos é o mais pequeno, contaminação. é o primeiro de todos. E ele vive numa profundidade onde consegue comer algas que estão muito menos expostas à poluição. Né? Portanto, é por isso é que nós usamos muito o krill oil. Os meus atletas, eles não compram cápsulas de ômega 3, compram sempre krill oil. E depois também é rico num antioxidante chamado astaxantina. Portanto, a astaxantina é 200 vezes mais potente que a vitamina C. Portanto, é mesmo do próprio camarão. Já vem tanto que se veres uma cápsula de krill oil é vermelha. Sim, Portanto, sim. é vermelha. Porque é vermelho? Por causa do camarão, aquele vermelho do camarão é a astaxantina. Portanto, esse vermelho que tu vês do camarão, estás a cozinhar camarão, aquele vermelho que sai, é a astaxantina e portanto, as cápsulas em gel de krill oil são vermelho escuro, um vermelho escuro. Portanto, eu gosto muito de usar o krill oil porque tem tantas funções o ômega 3 no nosso corpo que as pessoas às vezes nem imaginam. Um dia fazemos um podcast sobre o ômega 3. Tu falaste dos EAs, isso também há. Eu constantemente farto-me de ver memes na internet com as pessoas como é que eu disse? Atrás toque nos BCAs. E eu lembro-me, e toda a gente, e tu também usaste perfeitamente, e lembro-me que sempre usámos BCAs, Uhum. especialmente BCAs com glutamina durante o treino, com Sim. sucesso. Sim. Há umas imagens que há muita gente, BCA na presta, na presta, na presta. O meu conceito é que se é essencial, não, mas pode ser usado beneficamente, por exemplo, numa estrutura intra-treino ou para aumentar a quantidade de aminoácidos de uma refeição que seja pobre. Por exemplo, um gajo seja vegetariano, pode consumir alguns BCAAs extra. Uhum. O que é que tu achas? Vale a É pena assim, os BCAAs? os BCAAs têm uma melhor absorção quando estão juntos aos outros aminoácidos essenciais. Isto acho que é unânime na literatura, eles são muito melhor absorvidos, por isso é que eu em vez de estar a recomendar BCAAs, recomendo logo os EAAs, porque existe uma muito melhor absorção, porque eles funcionam em sinergia. Nós necessitamos, um aminoácido essencial para as pessoas que não sabem, é um aminoácido que nós não produzimos. Não é? Um aminoácido é uma estrutura que parece uma cruz, tem um lado que é um lado amina, que é um lado de nitrogênio, tem um lado carboxílico, e depois tem um hidrogênio e depois tem um radical. A única coisa que muda é o radical. O resto da estrutura é sempre igual. Portanto, os BCAAs é assim que é a constituição química deles. E o que é que acontece? Os EAAs, eles conseguem fazer melhor ligações entre as ligações carboxílicas, as ligações de aminas, portanto, de nitrogênio, muito melhor do que só os BCAAs. Portanto, o que é que acontece? Porquê que os BCAAs, nós usámos os BCAAs antigamente? Porque os EAAs eram demasiado caros. Né? Exatamente. Um BCA é muito mais barato do que um EAA. O BCA é um dos maiores constituintes da massa muscular e a glutamina. Portanto, são os aminoácidos mais presentes na massa muscular, são a isoleucina, a leucina, a valina e a glutamina. São os mais presentes no corpo humano. Portanto, o que é que acontece? O problema da glutamina é que a glutamina, se for usada sublingual, ela consegue chegar ao músculo. Se ela for ingerida, ela vai ficar, quase 90% dela vai ficar no intestino. Porque as células do intestino delgado, que se chamam enterócitos, eles alimentam-se de glutamina. E uma das estruturas que mantém os enterócitos colados, portanto, o enterócito tem esta forma, tem umas vilosidades que é para a comida passar aqui e ser melhor absorvida.
existe aqui uma estrutura que se chama-se tight junction, que é a junção T, que é o que faz realmente os enterócitos ficarem fechados e colados. Se os enterócitos abrem, tu tens um leaky gut. Ou seja, agora as bactérias, agora as proteínas não digeridas, o glúten, a caseína, tudo que é inflamatório pode entrar dentro da corrente sanguínea porque tu partiste a tight junction. E a tight junction é feita basicamente de glutamina. Portanto, por isso é que existe este conceito. Pessoas dizem, mas nós produzimos 40 a 80 gramas de glutamina a partir de outros aminoácidos por dia. Nós até produzimos. E às vezes estes números é que às vezes não consigo perceber. Quando eu vejo às vezes pessoas aqui dizerem 40 a 80 gramas de glutamina por dia, e eu começo a pensar, 80 gramas? Há pessoas que não consomem 80 gramas de proteína total num dia. Como é que consegues produzir 80 gramas de glutamina? Bom, ok, não vou entrar por aí, porque não tenho dados suficientes para discutir com as pessoas, os gurus que dizem isto, mas realmente eu acho isso um número um bocado ridículo. Produzir 80 gramas por dia, acho isso muito difícil, porque tu precisas de muito aminoácido, tens muita perda de outras estruturas para conseguires fazer glutamina. E o corpo não é assim tão estúpido estar a perder uma série de proteínas, porque lembra que no teu corpo enzimas são proteínas, hormonas são proteínas, tirando, obviamente, as hormonas que vêm do colesterol, mas a hormona de crescimento, insulina e GF1 são tudo peptídeos, são de proteínas, enzimas são peptídeos, e depois todas as proteínas estruturais, o colagênio do tipo 1 ao tipo 16, que são 16 tipos de colagênios que nós temos, os músculos, tudo é proteína. Nós vamos agora produzir. Então, se a pessoa é uma rapariga do biquíni, que ela tem 50 quilos e ela está a consumir 80 gramas de proteína no total do dia, está a consumir 1,5 ou está a consumir 2 gramas, que ela tem 50 quilos, mesmo que ela consiga consumir 100 gramas, como é que ela desce 100 gramas? Tantos aminoácidos que estão ali, como é que eles vão converter aquilo tudo e transformar tudo em 80 gramas de proteína? E depois em glutamina, perdão. E depois é assim, o maior problema onde eu quero chegar é, eu sinceramente não estou muito interessado em quanta glutamina é que eu produzo. Estou interessado essa glutamina chega aos meus enterócitos? Essa glutamina, não, porque essa glutamina não chega aos meus enterócitos, dificilmente chega, né? Porque é assim, é muito mais fácil para mim eu dar glutamina diretamente aos meus enterócitos, tomar ela com água, né? Porque ela vai diretamente aos meus enterócitos, os meus enterócitos ficam com ela e tornam-se muito mais saudáveis. É por isso que há a teoria que a glutamina melhora o sistema imune. Porquê? Porque o sistema imune está onde? 80% está no intestino. Né? As respostas inflamatórias que eu te falei do TLR4, o TLR2, o NF-κ-beta, isso é o nosso sistema imune. A estimulação da interleucina 1, da interleucina 6, isto é tudo o nosso sistema imune. Ou seja, quando tu alimentas o enterócito diretamente, ele recebe diretamente a glutamina. Agora, se eu meto pela boca e fico à espera, meto pela boca proteína no geral, e fico à espera de produzir 80 gramas para que essa glutamina vá especificamente aos meus enterócitos, acho que não vai lá chegar muito. É tal história do músculo, é a mesma coisa. Tu consomes 100 gramas de proteína do whey, mas só 17 é que chega ao músculo, imagina quanto é que chega aos enterócitos, não é? Eu relativamente, cada vez vejo mais gajos prós e de alto nível. A primeira coisa que fazem de manhã ao acordar é uma glutamina 10, 15 gramas, se for preciso. E isto faz maravilhas pelo intestino. Mas lá está, é tal conversa, Zé, é tal conversa que nós estávamos a falar. Voltamos à Bro Science e voltamos à Science. Não, olha lá, qual é o culturista profissional que não faz cardio em jejum? Fazem todos cardio em jejum. Agora, o que é que a literatura diz? O que é que os novos estudos dizem? Não interessa se o cardio é em jejum e alimentado ainda gasta mais energia. Epá, sim, está bem, mas estás a falar do quê? De quem? Mas todos os gajos que eu já vi secos até hoje faziam cardio em jejum. Agora eles estão todos errados. São agora os estudos do Brad Schoenfeld que estão certos. E eu adoro o Brad Schoenfeld. Eu hoje vejo todos os estudos dele. Agora, será que ele fez aquilo com o Big Ramy? Com o Dick Walker? Ou fez com a vizinha do terceiro esquerdo? E com as pessoas estavam ali? Essa é que é a questão. Estás a falar de um carro de Fórmula 1 ou estás a falar de um picante? É isso. Isso quando tu dizes-me assim, os BCAAs funcionam ou não funcionam? Olha, o que tu sentes com o BCA é uma coisa que as pessoas às vezes até nem sabem. Existe um aminoácido nos BCAAs que é a L-valina. Exato. E a L-valina compete no mesmo receptor do triptofano. Exatamente. O triptofano dá-te sono, relaxa-te, ele estimula a produção do 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, depois com uma enzima que é 5-hidroxitriptofano hidroxilase, converte o 5-hidroxitriptofano em serotonina. Esta serotonina depois pode ou não ser convertida em melatonina, que é a hormona que depois à noite vais dormir. O que é que acontece?
Quando tu tens esta conversão de triptofano, HTP 5-hidroxitriptofano em serotonina, a serotonina dá-te uma sensação de relaxo. Exato. Que é Que tu não queres no treino. queres no treino. Por isso é que as pessoas dizem que quando tomam o BCA se sentem melhor no treino. Claro, porque competem com o mesmo receptor de triptofano. Portanto, Exato. é o efeito que é mentira? Não. E toda a gente que toma BCAs durante o treino sente que o treino rende muito mais. É o que eu digo às pessoas. Mas os estudos dizem que os BCAAs não funcionam. Epá, então faz assim. Da próxima vez, passas aqui na loja e dou-te uma saqueta de nem que seja só 5 gramas de BCAAs, tu metes na água, bebes e depois diz-me como é que foi o treino. Agora é assim, será que isso faz magia? Não, mas tu fizeres um treino 10% melhor hoje, outro treino 10% melhor, outro treino 10%, pá, chegas ao fim do ano e todos os teus treinos foram 10% melhores do que tu farias sem, a cascata que isso provoca depois é um corpo 10% melhor também. Não diretamente. O que as pessoas têm que entender é quando a gente fala de suplementos, quando as pessoas dizem assim, Nelson, os suplementos resultam ou não resultam? E eu digo sempre, o que é que tu estás à espera de um suplemento? Estás à espera de fazer 120 kg de spin plan, 6 repetições e vais passar a fazer 10? Não? Vais tomar a vitamina D3, por exemplo, que eu acho que não falei, tu perguntaste-me 5 e eu só dei aqueles 5 porque acho que são os 5 que têm melhor rendimento a nível de treino. Mas depois há outros suplementos, como o caso da vitamina D3, é que eu tomo no mínimo sempre todos os dias 10.000 unidades, junto com a vitamina A, porque o receptor de vitamina D no corpo chama-se VDR, é um receptor retinoico. Retinoico significa que é dependente de retinol. Retinol é vitamina A, sob a forma de cis, ok? Portanto, E o que é tem que de ser com acontece? gordura também, né? E convém ser sempre ser com Ir gordura. Elas, normalmente, as cápsulas hoje em dia já vêm todas com gordura, o que já facilita. Como um elas já vêm bocadinho. num invólucro de gel e Gel. gordura, já facilita a absorção. Mas eu recomendo sempre tomar pela manhã, não gosto de tomar à noite, porque há estudos em que fala que Interfere ela com a complexo com a melatonina. melatonina. Então, apesar de eu acho isso, às vezes, é como eu digo, acho um bocado, como é que é, acho subjetivo, porque lembra-te sempre que as vitaminas lipossolúveis, elas são armazenáveis. Sim, sim. Portanto, não é bem o momento em que tu a tomas que vai fazer o efeito. Uma vitamina hidrossolúvel, como a vitamina C, que tem uma half-life de 2 a 4 horas, tem uma semivida de 2 a 4 horas, aí interessa o momento em que vais tomá-la, estás a perceber? Por exemplo, sabes perfeitamente que a vitamina C, ela compete com o mesmo receptor, com o S-glutoano, com o mesmo receptor do açúcar. Portanto, não convém tomar vitamina C junto com uma refeição com carboidratos. Convém tomar sempre o estômago vazio. Porquê? Porque o açúcar vai e compete no mesmo transportador, não é receptor, é transportador. Como eu te falei há bocado do GLUT4, há um que é o S-glutoano, que é o sódio, que é sódio, glucose transporter 1. Portanto, é dependente de sódio e faz o transporte da glucose, mas também faz o transporte da vitamina C. Portanto, o que é que acontece? Para a vitamina C entrar dentro da célula, precisa deste transportador. Se este transportador estiver ocupado com açúcar, não entra. Estás a entender? Portanto, Sim, convém tomar é mais vitamina ou C. menos como tomar o zinco e o magnésio na presença de muito cálcio, né? Competem pelo Exatamente. mesmo receptor e um acaba por tapar o outro. Exatamente. Acontece muitas vezes isso está aí. E é a mesma coisa que beber café depois das refeições. As pessoas bebem café depois das refeições, elas bloqueiam a absorção de cálcio e de ferro, principalmente. Outros minerais também, mas principalmente o ferro Ah, e o cálcio são completamente bloqueados. Tu não absorves aquela história do quero um cafezinho, a seguir à refeição vais a um restaurante, a primeira pergunta que o garçom faz é vai um cafezinho? Um cafezinho já pronto. Que é para acordar, estou aqui com sono, já estou com uma resistência à insulina, já me está a dar aquela moca. Por acaso nunca perdi esse vício de beber café depois, só se estiver cheio de sono, não é? Queria te perguntar, ainda há bocado falaste da interferência do café depois na digestão. Qual é, vamos lá ver, é a quantidade total de cafeína diária ou várias tomas de Não, é o cafeína? momento, é o momento. É o Momento. momento. Pronto, Tu tu estás, podes tomar imagina 200 uma coisa, tu gostas de miligramas. tomar café, por exemplo, gostas de tomar café de manhã, tu bebes o teu café de manhã, vais produzir um bocadinho de ácido clorídrico. O problema é aquelas pessoas que bebem 6, 7, Estão 8 sempre a cafés beber. durante o dia. Ou seja, estás constantemente a fazer com que as tuas células parentais estejam a produzir ácido desnecessariamente. Então, imagina, se tomares exclusivamente 200 miligramas de cafeína antes do cardio de manhã e outras 200 antes do treino, é muito menos negativo do que tomar, bom, um café tem 50, 60, vá, do que 60, 60, 60, 60, 60. Exatamente. Pronto, Reduz o número de cafés. Reduz o número exatamente. de cafés, porque o café, as pessoas podem não saber, mas a cafeína o que faz, ela compete com nós temos um receptor no nosso cérebro que é os receptores da adenosina. Então ela compete no mesmo receptor da adenosina, é uma hormona que começa a relaxar, por isso é que nós temos
o ATP, não, como eu falei há bocadinho, da glucose, dos açúcares, da gordura e da proteína, nós aquilo entra dentro da célula e passa por vários processos. Portanto, no caso da glucose, portanto, são 6 fosfatos, né? Aquilo depois é convertido em piruvato, que são 3, depois é convertido em acetil-CoA, que são 2, isso já dentro da célula. Portanto, dentro da célula, depois dentro da mitocôndria. Quando chega à mitocôndria, tens o ciclo de Krebs, né? Quando tu fazes o ciclo de Krebs, produzes ATP. O que é ATP? É adenosina trifosfato. Quando tu começas de manhã, tens muita adenosina trifosfato, estás a produzir muita energia. Quando começas a passar para o fim do dia, começas a converter o ATP em ADP, depois o ADP em AMP, portanto, adenosina trifosfato, passas para a adenosina difosfato, e depois passas para a adenosina monofosfato. Chegas a um ponto que já não tens mais energia, depois chegas ao final do dia e estás cansado. Então o que é que vai acontecer? Há muita adenosina no cérebro. Então, quando a adenosina se liga no receptor, é hora de dormir. Agora, se tu tomares cafeína, a cafeína vai e liga-se no receptor da adenosina. A adenosina quer um receptor para se ligar, não tem. Então agora tu levas um boost. Levas uma chapada na cara à meia-noite, agora não dormes. É isto que a cafeína faz. As pessoas pensam que é outra tomar aqueles pré-treinos venenosos e vão treinar à noite, depois vão-se Exatamente. deitar. Não cabe o ciclo circadiano do cortisol, não é? Por acaso também sou assim, gosto sempre de treinar, nunca gostei de treinar à noite. Eu lembro que treinavas à noite, porque trabalhavas à noite, né? Diferente. Claro, Mas e ao eu, ginásio, o dia todo a trabalhar. exatamente. Eu Para mim agora o tenho manhã. ideal é sempre acordar de manhã cedo, fazer um cardiozinho, seja em época de definição, seja de bulk, que seja, depende do tempo, depende, depois vai da dieta, mas gosto sempre de fazer 45, 50 minutos de cardio. Fazer uma boa refeição e mais ou menos 4 horas e pouco antes do treino e treinar a hora do almoço. Aí está, antes do treino, uns EAAs, com glutamina, antes e durante, depois é que faço a refeição. Dá-me tempo para digerir. Não gosto de treinar à noite, E sim, já fico outra coisa que as pessoas também têm a compensado. mania de pensar, que é essa questão do pré-workout, né? Muita gente pergunta sempre, nossa, o que é que eu faço de pré-workout? E o que é que fazes de pré-workout? Vestes a roupa que precisas treinar, metes a concentração, metes o foco no que tens que fazer, E vais vamos fazer? reaver o teu treino e vais para lá e vais levantar a ferro. Mas e a cafeína? E a refeição? Olha, primeiro que tu utilizas, o músculo utiliza glicogênio para treinar. O glicogênio local, não glicogênio do fígado, nem glicogênio de outros músculos. Se estás a fazer peito, o peito usa o glicogênio do peito, ou seja, ele quebra o glicogênio, são 3 moléculas de água, potássio e a glucose, ele chega lá, quebra aquilo tudo, faz a contração muscular, realiza aquilo, quebra, usas a glucose, perdes a água, fizeste o teu treino. Então o peito depois liga para o dorsal, dorsal, eu preciso aqui de mais glicogênio, pá. O meu peito, eu já estou aqui, a energia acabou. E o dorsal diz, não, vai, ainda dou glicogênio. Os músculos não emprestam glicogênio uns aos outros. Portanto, a refeição que tu vais utilizar no treino é a refeição que tu comeste 6 a 4 horas antes do treino. Se tu comeres uma refeição 2 horas antes do treino, essa refeição não tem tempo suficiente para ser digerida, para ser decomposta e depois para as moléculas de glucose voltarem a se reagregar e a formar uma longa cadeia que se chama glicogênio. Glicogênio é uma longa cadeia de glucose e água, e potássio. Portanto, para formar isto precisa de ir lá para o músculo. Portanto, quando as pessoas dizem, mas o que é que achas que eu devo comer o que antes do treino? Comer o quê? Comeste 6 horas antes, ou 5 horas, ou 4, menos do que isso. E depois também depende de que refeição vais fazer. Se for uma refeição mais líquida, é mais facilmente digerida. Se for uma refeição mais sólida, leva mais tempo a digerir. E depois, como eu digo, depende do teu sistema digestório. Depois, o café, para mim, e aquilo que a literatura diz, é que o café retira a qualidade da contração muscular. Portanto, ou seja, quanto mais ligado tu estás, quanto mais raiva tu tens do café, menos tens noção do que é que estás a fazer. Portanto, perdes completamente a noção da contração muscular. É aí que há as lesões. Sabes o que é que eu faço com isso? Costumo misturar no pré-treino, eu também não gosto de treinar nervoso. Não gosto desse ai da cafeína. Aliás, gosto para o cardio, mas para o treino não. Costumo misturar-lhe L-tianina também, 200 miligramas de L-tianina. Há quem use L-tianina, há quem use taurina. Sabes que a taurina estimula o GABA, ela é um precursor do GABA, e o GABA deixa-te um bocadinho mais... Por isso é que tu vês muitos pre-workouts,
muitos pre-workouts vêm cafeína e taurina e as pessoas Exatamente. não percebem, pensam, a Porquê? taurina é um estimulante. Não, a taurina é para Não, relaxa. baixar a concentração dos 500 miligramas de cafeína que estão no pre-workout que o gajo pode ter um ataque cardíaco. E há Exatamente. muitas pessoas que não sabem o que E é as marcas normalmente põem a taurina lá. mete a cafeína, a taurina, a Guianina, tianina e até um bocado de tirosina. E pá, faço treinos impecáveis, né? sem estar estressado, nunca me falta energia. E também nunca treino muito tempo, uma hora e pouco. E fica impecável. Agora, lembro-me que às vezes tomava aqueles pré-treinos nervosos, um gajo está ali a treinar e quando está parado da série está tipo, só quer já E não tens noção do que estás a fazer. A tua qualidade de perdes contração é muito a pobre. coordenação e a força contrátil. Perdes a qualidade de contração é uma merda. Não tens noção nenhuma do que estás a fazer. Estás a fazer peito, mas não te consegues focar, porque estás muito acelerado. Isso é o que a literatura diz. Eu também sinto isso. Não gosto. Portanto, o meu intra-workout, o suplemento que eu uso, não tem cafeína. Tem alfa-GPC, tem Já sei. tirosina, tem uma série de substâncias, mas não tem nenhum estimulante. Eu divido o meu pré-treino, o meu pré-treino fica dividido como aquilo é um composto que eu tenho, vos logo mostro. E outra coisa, Tem. desculpa só interromper, e outra coisa também que acho que é importante falar sobre a cafeína. A cafeína é vasoconstritor periférico. Ou seja, isto significa o quê? Significa que se estiveres a fazer braço, se estiveres a fazer gêmeos ou pernas, vais ter uma vasoconstrição dos veios. Ou seja, o que é que nós usamos, por exemplo, citrulina malato, ou arginina, ou óxido nítrico? É exatamente para criar vasodilatação, para melhorar. Ou seja, o que a cafeína faz, ela é um vasoconstritor periférico. Ela vai-te construir, ou seja, vai-te reduzir o pump, vai-te reduzir a hipertrofia sarcoplasmática, vai-te reduzir o tamanho das veias, vai-te reduzir a mobilidade da própria veia, portanto, não acho interessante. Já vais fazer um braço, vais fazer um gêmeos e estar a fazer cafeína. Não faz É, qualquer é, aquela. é por isso que tu bebes, se estiveres alcoolizado, bebes um café, passa-te um bocadinho. Por exemplo, Exatamente por exatamente. isso, né? Faz uma vasorestrição. Mas eu já experimentei das duas maneiras. Epá, desde que não sejam doses muito elevadas de cafeína, Sim. tu Tem tomas tudo a uma ver se dose. tu és um metabolizador rápido ou lento. Então, tens duas enzimas do teu fígado, do complexo citocromo P450, tens lá duas enzimas que fazem com que tu sejas ou és um metabolizador rápido ou és um metabolizador lento. Se fores um metabolizador lento, bebes o café e à noite não consegues dormir. Se fores um metabolizador rápido, bebes o café, passado meia hora já passou o efeito. Consegues metabolizar muito facilmente. Portanto, depende geneticamente de como é que tu és. Por isso depende um bocado de dose pessoa. Depende, né? Pois é, eu vejo malta tomarem, sei lá, eu às vezes há pré-treinos que eu tomo meia dose. O que é que eu faço? Uso ali um bocadinho do estimulante que aquilo tem, meto meia dose e complemento com a citrulina, tudo à parte. Eu tenho gajos que tomam duas, três doses e vão treinar e depois dormem. Eu fico a pensar, é mesmo pessoa para pessoa. Claro, É exatamente. como Depois tem tudo. a ver com os receptores, né? Tem a ver com os teus receptores. É como acontece com os É anabolizantes, é por isso que igual. aquelas folhas de papel em Excel e estes programas que metes lá os teus dados e sai um plano imediato, isto não serve, não dá. Tem de ser, pode servir como base. Serve de base, né? Tens de ter uma base para começar, mas a partir tem de se adaptar tudo. Não, e eu como treinador, como eu disse há pouco, a principal diferença minha e de outros treinadores, eu quando vou preparar um atleta, faço uma anamnese com o atleta, basicamente Exatamente. como é que ele dorme, basicamente para saber a que horas é que ele acorda, a que horas é que ele treina, só para saber o estilo de vida dele. Ainda nem sequer estou a falar de treinos. A anamnese, a Antes primeira de começar anamnese a que fazer as faço com ele, coisas. tem que saber tudo. Depois peço, como é óbvio, análise de sangue, né? Saber o que é que. Quando eles vêm sempre ao pé de mim e dizem, não, eu não tomo nada. Pronto, então se não tomas nada, vais fazer este exame, que é para eu ver se realmente não tomas nada. E depois vem com o LH e o FSH a zero. E eu digo, então, mas paraste de produzir LH e FSH porquê? Tens de ter uma produção. E depois tens uma testosterona a 3000. Nunca ninguém toma Entendeu? nada, nunca ninguém, nada, Pronto. nunca. Se começas já a mentir, já estás a mentir, portanto, ou seja, a anamnese, que é o que estás a falar, que é cada pessoa é uma pessoa e às vezes tens que corrigir o sono da pessoa, tens que corrigir o horário de treino da pessoa, tens que corrigir os hábitos da pessoa para poder começar a treinar a pessoa, porque a pessoa diz, não, às vezes tem de manhã, às vezes tem à tarde, às vezes tem à noite, é como dá. Tá bem, Pá, mas... é chato que há pessoas que trabalham por turno, mas é o que eu digo, epá, o melhor é tenta sempre treinar, acordar na mesma hora, treinar na mesma hora, comer à mesma hora. Quanto mais mecanizado o teu corpo ficar, melhor ele faz a performance. Tenho muitas guerras Mas é o aqui que com o faz, pessoal, faz às o vezes me certo. perguntam, então, como é que eu devo treinar? Como é que deves treinar? E dizem-me, eu treino todos os dias. Eu olho e digo, epá,
Mas tu dormes como Não deve aparece, ser. não aparece, Mas não aparece, não não posso, aparece. não posso dizer isso. Mas pronto. E como é que tu treinas? Depois vem. Treino todos os dias, peito aqui, peito aqui. Mas tu és o Ronnie Coleman, mesmo o Ronnie Coleman não treinava assim. Depois vais ver, são treinos tipo. Pá, eu despacho um treino numa hora. Uma hora e pouco. E, pá, eu tenho gajos com. Vejo aí, malta. Vão fazer peito, são 5 exercícios, 4 séries, mas estamos a falar de iniciados, entendes? E depois é isso todos os dias. Chegam ao meio da semana já estão mortos, não têm rendimento. Pá, porque é que não treinam menos, menos vezes? As coisas vão se construindo gradualmente. Só que as pessoas acham que aquele treino que vê na revista, vê no YouTube, pá, aquilo são exemplares genéticos fantásticos. Aguentam tudo e mais alguma coisa. São pessoas que vivem para isto. São pessoas que são harmonizadas de uma qualidade e com quantidades que se calhar nem fazem ideia. Comem do bom e do melhor. Comem sentados. Nível de stress zero. Vão treinar a hora que querem, com ginásios vazios, tudo à escolha. Não se pode, uma pessoa normal com família, trabalho, preocupações, contas para pagar, não pode mimicar o treino do profissional, não é? E Porque as depois o coisas assim, problema disto tudo é que é assim, tu tudo que fazes na tua vida, o teu corpo vai sempre à procura da homeostase, não é? Ou seja, se tu começas o teu treino, entras agora para o ginásio, se alguém chega ao pé e diz assim, olha Zé, quero que tu me prepares, quero que tu me treines, pá, vamos embora. E tu dizes, ok, sim senhora, então o que é que tu queres? Olha, quero perder peso. Tu chegas ao pé da pessoa e dizes assim, ok, vais começar a fazer cardio, musculação, termogénicos, isto, aquilo, o outro. Ao fim de 3 semanas acabou. O que é que vais dar à pessoa? A pessoa atinge a homeostase, atinge o equilíbrio, adapta-se aos termogénicos, adapta-se a uma hora de cardio, adapta-se a treinar todos os dias. Então, a fim de 3 semanas, 4 semanas, é quando o corpo mais ou menos atinge a homeostase. Claro que depende do início, leva mais tempo, depois é mais fácil de atingir a homeostase, porque depois chegas a um ponto que o teu corpo já atingiu o limite, né? Isto é como começar a correr. Quando tu nunca correste, consegues ganhar 2, 3 segundos em 100 metros, mas depois quando já estás no teu recorde, já ganhas já um milésimo de segundo. Portanto, quanto mais tu evoluís, quanto mais treinado tu és, menos treinável tu és. Estás a perceber? Portanto, e o que acontece? Então depois vais dar o que a essa pessoa? Ou essa pessoa que já tem esse programa do Ronnie Coleman ou do Big Ramy, essa pessoa a seguir vai fazer o quê? Vai fazer um programa de Marte, de 2 Júpiter, vezes por dia, quer dizer, é por difícil. isso é que as pessoas queimam os cartuchos todos. As pessoas entram para uma guerra para matar um mosquito com uma metralhadora. Estás a perceber? Começam logo a disparar por todo lado para matar um mosquito. Espera aí, até agora o teu objetivo é matar um mosquito. Quando o teu objetivo for matar 50 leões, aí se calhar tem preciso de uma metralhadora. Se calhar precisa de termogénicos, precisa de outras coisas, mas começa as coisas sempre passo a passo. Organiza-te, tens que ser bom naquilo que tu te propões a fazer agora. Quando tu fores bom no que fazes agora, na tua alimentação, na tua disciplina, no teu treino, a gente aumenta o desafio, a gente faz o overloading. A gente aumenta o desafio do treino, aumenta o desafio da comida, aumenta o desafio do cardio. Quando estiveres bom naquilo, vamos aumentar outra vez. Os estudos do Brad Schoenfeld dizem que tu chegas a estar bom num programa de treino entre sensivelmente 10 a 12 semanas. Estamos a falar de 3 meses. Ou seja, ele recomenda que os treinos devem ser mudados de 10 a 12 semanas, 3 em 3 meses. A ver as pessoas mudarem treinos todas as semanas. Ah, Como é que tu sabes bom num programa? então, eu queria mudar o treino, já estou aborrecido, é sempre a mesma coisa. Está a treinar a fazer o mesmo treino. Há um mês, há um mês. Aliás, as 10 a 12 semanas podem-se facilmente estender até às 16, 20, se houver progressão contínua. Se tu continuares na progressão, por isso é que Tens isso é o o, que tens o, tens o Jordan Peters que faz o mesmo exercício, às vezes quase um ano de seguida, sempre a progredir, microprogressões, e é um animal. E não vale a pena estar a fazer o meu treino que eu faço. mil ângulos para o peito. Ele O tudo. treino que eu faço, eu basicamente eu não mudo muito os meus treinos. Faz Os quase meus sempre os treinos, mesmos. eu basicamente são sempre os mesmos. O que eu faço é faço, Ondulas o volume e a carga. exatamente, faço às vezes umas pequenas ondulações a nível calórico. Né? Quando eu vejo que, por exemplo, eu gosto de estar sempre abaixo dos 15% do grupo corporal. Normalmente estou sempre nos 10, 12, 10, 12 é onde estou. Às vezes faço uns períodos de bulking, eu trabalho mais com a comida do que propriamente com o treino. Com o treino não mexo muito. Quando eu quero perder mais um bocadinho, eu aumento o cardio. Eu faço cardio o ano todo, seja em bulking, seja em cutting, faço sempre É. cardio. Faço cardio por causa de controlar o meu perfil lipídico, portanto, para controlar o meu colesterol. Portanto, porque tu sabes que a musculação é muito boa para baixar o LDL, o cardio é muito bom para aumentar o HDL. HDL, Não é? exatamente. Aquilo que as pessoas chamam o bom e o mau, né? Portanto, o LDL mau, o HDL bom. Portanto, o cardio aumenta-te o HDL, a musculação baixa-te o LDL.
Portanto, o que acontece? Eu uso isso. Então, o que acontece? Eu estou agora em bulking, faço, por exemplo, períodos de meia hora de cardio. Entre com um cutting, eu aumento para 45, depois aumento para 50, 55, eu vou no máximo 1 hora de cardio por dia. Portanto, basicamente trabalho com isso. Mas a minha carga, as minhas cargas, as minhas progressões estão sempre lá. E depois faço algumas técnicas de intensificação de treino, estás a perceber? Para tentar intensificar aquele exercício. Ou, por exemplo, eu faço, por exemplo, imagina, 220 kg de agachamento. E termina o agachamento, vou para a prensa. Nesse dia, em vez de fazer 220 kg de agachamento e ir para a prensa, não, faço uma série leve. Ou faço uma série, ou faço um rest pause. Portanto, baixo a carga, mas depois faço uma série onde tento fazer o máximo de reps possível, descanso 15 segundos, faço outra série, descanso 15 segundos, faço outra série, descanso 15 segundos e já está morto. Isso já intensifica aquele exercício. Mudei o exercício? Não. Mudei o treino? Não. Mudei a intensidade daquele treino. E a densidade do treino, né? Exatamente, ou seja, aquele treino ficou mais intenso. Porque... Temos de ir. Olha, obrigado. Vamos pegar nisso depois do treino e do colesterol no outro podcast, está bem? Bom, acho que ficou tudo entendido, né? A próxima vez abordaremos um assunto. Sim. Um assunto diferente. Bom, agora vamos fazer aquilo que eles fazem nos podcasts. Gosta e compartilha. Subscribe. Sim, malta. Like, subscribe and share. Acho que é importante que a malta realmente comente e que a malta realmente interaja connosco, porque nós estamos aqui a perder 1 hora do meu tempo, do teu tempo. Estamos a investir em conhecimento, estamos a transmitir pequenos conhecimentos. Façam perguntas, deixem perguntas nos comentários. Perguntas para nós no próximo podcast podemos responder essas perguntas, podemos também criar novos temas, ser mais interessantes, porque isto depois também começa a ser cada vez mais interessante quando realmente existe esta ligação com as pessoas, porque assim, neste momento é o Zé está-me a fazer as perguntas que ele acha que são pertinentes. E eu estou a dar as respostas, a fazer as perguntas do Zé. Mas se o Zé me disser assim, Fogo Nelson, olha, tenho aqui 20 ou 30 perguntas feitas por malta que eu treino, malta lá do ginásio, malta que me perguntou isto, o que é que tu achas que a gente aqui consegue fazer? Olha, vamos escolher aqui umas quantas perguntas e então a pergunta é daquela pessoa. Portanto, e isto a gente consegue atingir muito mais pessoas e os podcasts começam a ficar muito mais interessantes. E as dúvidas são diferentes, as dúvidas são diferentes, se calhar há coisas que ainda te pergunto porque já sei há muito tempo e há pessoas que não sabem. Claro. E às vezes vais receber aquela pergunta 15 vezes, das 25 perguntas que recebeste, 15 são da mesma coisa. São sempre iguais. A malta tem dúvidas naquilo, então vamos explicar aquilo, vamos entrar naquele pormenor, vamos falar mais sobre aquilo. Apesar de para nós já ser uma coisa, porque já nisto há 30 e tal anos, já é básico, mas não, para as pessoas às vezes não é. Às vezes há pequenas coisas básicas que é importante. E quanto mais vocês perguntarem e interagirem, é melhor para nós e mais motivação também dá para nós estarmos aqui a dedicar tempo. Então, ok? até a próxima. Zé, um abraço, fica bem. Obrigado.